Mateus 12, verso 22, diz: então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo. Mas como subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? Então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Olha só, por isso vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, que é Jesus, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será isso perdoado, nem nesse mundo e nem no porvir. Aleluia. Só checa aí se está gravando, irmão. Não despreze o Espírito Santo, que quando ele me avisa, sempre tem alguma coisa com problema. Então só dá uma olhada. Mas deixa eu falar algo para você. Aqui ele mostra então que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, nem nesse mundo e nem no porvir, nem no mundo que virá. Sabe, muitas pessoas têm medo de terem cometido algum pecado, que é um pecado que traz desqualificação. Fala assim: olha, será que eu não vou... Uma vez eu perguntei para o irmão assim, o irmão era meio assim, ele era mais ou menos, ele começava a vir e parava, era inconstante. E aí numa reunião com ele, exortando ele, falei: irmão, para com isso, tem uma vida constante, está na hora de você crescer, já tem 40 anos, você está esperando o que da vida para amadurecer nessa área? Poxa, você já conhece tanto a palavra e não se posiciona. Aí eu fiz uma pergunta para ele, é o seguinte: se Jesus voltasse hoje, você ia para o céu e ia para o inferno? E ele falou com a boca cheia assim: eu tenho certeza que eu ia para o inferno, pastor. Misericórdia, porque o que ele achava, o que ele estava fazendo, era algo que ia trazer punição eterna para a vida dele. Ele tinha dúvida da salvação. Deixa eu dizer algo para você: provavelmente, quem no coração fica temendo a Deus, são pessoas que têm o Espírito Santo incomodando o coração deles. Sabe qual é a maior prova que o Espírito Santo está em nós? Quando você faz uma arte e você fica mal. Você fala assim: meu Deus, o que eu fiz? Ai, Senhor, estou mal. E agora? Como eu resolvo esse negócio? Ai, meu Deus, eu estou mal. Esse embotamento, esse arrependimento, esse peso, né? Essa situação é prova que o Espírito Santo habita em nós. Fala aleluia. O problema é com aquele meia boca picareta, Zé Mané, sanguinolento, que ele apronta e fica de boa. E aí, acabou de aprontar, ele sai de boa. Ele não teme, ele não sente peso, ele não se incomoda. Porque eu vou falar, você nunca vai estar livre de errar. Tira o seu cavalinho da chuva, o seu patinho da banheira, porque não tem jeito. Nós vamos esbarrar no pecado de vez em quando. Ó, que eu estou com o irmão do lado, fala assim: não tem jeito não, filho. Enquanto essa carne velha estiver viva, enquanto essa carne velha estiver pulsando aí, esse coração velho estiver... Você vai errar, vai pecar,
vai vir um pensamento errado, vai vir um desejo errado, você tem que lutar contra isso. Vocês passaram o esboço para o Osmário e para o Mugabe? Pegou o Mugabe esboço? Eu pedi para os irmãos, está na minha mesa. Alguém providencia isso urgente para eles, por favor. Mugabe precisa ler no inglês e o Osmário no português aqui, mas presta aqui atenção. Nós precisamos entender que realmente o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. E se você fica preocupado se cometeu ou não esse pecado, certamente você não cometeu. Amém? Se há algum temor no seu coração, certamente você não blasfemou contra o Espírito Santo. Quando alguém comete esse pecado, ele percebe isso. Alguém que tem senso de juízo, alguém que se sente mal, alguém que fica um pouquinho entristecido, ou muito, ou fica incomodado com o pecado, é alguém que tem o Espírito Santo incomodando lá dentro dele. E isso é um grande juiz na nossa vida para a gente não errar mais. Fala aleluia. Aleluia. Sabe, irmãos, havia muita graça de Deus sobre os homens naquela época, que havia curas assim acontecendo. Olha, no Velho Testamento, você já ouviu no Velho Testamento alguém ser curado de cegueira? Não existe relato no Velho Testamento de alguém curado de cegueira. No Novo Testamento, vários foram curados de cegueira. Para que isso aponta? Aponta que Jesus veio para tirar as escamas dos olhos dos irmãos. É o Novo Testamento, a experiência com Jesus Cristo, que nos faz ter revelação de Deus. Antes o povo não tinha revelação, só vivia pela palavra. Agora nós vivemos pela palavra revelada. Antes era a lei que governava, agora é a experiência com o Espírito que nos guia a toda a sabedoria. Fala aleluia. Então veja, havia uma graça sendo derramada. E sabe o que disseram para Jesus, quando viram Jesus curando aquele homem? Que ele expulsava os demônios por Beelzebu. A palavra Beelzebu, ela é derivada, é uma palavra, é uma unificação de Baal com Zebub. Baal-Zebub. Baal-Zebub era um chamado rei das moscas, senhor das moscas. E Beelzebu foi uma unificação meio para disfarçar esse senhor das moscas, que quer dizer no grego, senhor da casa. Mas ela é a unificação de Baal-Zebub, o senhor das moscas. E olha só, Jesus ali expulsando aquele endemoniado, expulsando o demônio daquele homem, curou de cegueira e pensa, mudo já é difícil, porque não dá para pedir socorro. Agora imagina se é cego, mudo e cego, eu não consigo pedir socorro e nem chegar quando vem o perigo. Então era aquilo muito ruim o estado daquele homem, e a graça do Senhor alcançou aquele homem, e ele foi curado após sair aquele demônio. Veja, eles atribuíram a obra que era de Deus, a graça de Deus, para quem? Para Beelzebu, que era a representação do maioral dos demônios. Então, qual é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É atribuir aquilo que Deus está fazendo ao diabo. A obra que é de Deus, a obra de demônios. Dizer que o que Deus está operando não é de Deus, mas é do diabo. Impressionante. Que às vezes as pessoas voltam do impacto, e quem está de fora olha lá, a pessoa foi no impacto, voltou transformada. Estava falando com o Garrido, me permite, né, Garrido, falar? Amém, o Garrido já é de casa, meu filho mais velho. Ele falou que domingo ele chegou na casa dele, e estava uma confusãozinha lá acontecendo e tal, e ele entrou no quarto dele, foi na sala, né, Garrido? Na sala, e ele lembrou da palavra, que nós falamos sobre guerra espiritual, foi pregado sobre a primeira parte desse conjunto de versos aqui. E aí ele lembrou, e aquela confusão aconteceu ali no quarto. Ele falou assim, ó: sai da minha casa agora. Quando ele falou isso, a porta fez assim, ó, pum, abriu. Só dele contar eu fiquei arrepiado. Falei, oh, aleluia. Que poder de Deus sobre as nossas vidas. Há poder de Deus sobre as nossas vidas, e nós expulsamos os demônios pelo dedo de Deus, por causa do Espírito de poder e de graça.
Nós somos chamados para fazer a diferença. Nós somos chamados para não concordar com a situação caótica da nossa família. Você foi chamado para dar um basta no pecado, para dar um basta na destruição, para declarar em voz alta que quem é o Senhor da tua casa? Quem é o Senhor da sua casa? Jesus. Fala Jesus. Fala Jesus. Que nem os 300 falam Jesus. 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 Aleluia. É assim. Jesus é o Senhor da minha casa. Fala, eu expulso demônios. Porque eu sou usado por Deus. Aleluia. Ó, o irmão que acabou de se batizar. Aí alguém, vou dar um exemplo de blasfêmia agora. Alguém religioso vai olhar e falar assim: como é que esse irmão que nem é batizado pode expulsar um demônio? Isso aí é coisa do capeta. Acabou de blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Sabe qual o problema disso? É que você está blasfemando contra alguém, porque ele é um ser que é o único que pode gerar arrependimento no seu coração. Sabe, quem comete esse tipo de pecado não é um incrédulo. Alguém que não conhece a Jesus, alguém que não é cristão, ou que é um cristão por história, por cultura, mas não vive o evangelho, quando ele se converte, ele não vai atribuir as obras de Deus a do diabo. Sabe quem atribui as obras de Deus para o diabo? É o religioso fariseu. É o crente que acha que sabe tudo. É o crente firmado na palavra que não ouve. É o crente que anda no conselho próprio, que não é submisso, que não tem uma vida de prestar conta para experimentar a graça de um conselho maduro para fazer crescer. Aí ele anda na sabedoria dele. Não, isso eu já sei. Você já conversou com alguém que sabe de tudo? Você vai contar uma experiência para o irmão e o irmão fala assim: não, eu já sei. Nossa, mas foi no impacto. E quando chegou no impacto lá, e as coisas estavam assim, deu uns tremelique. Aí o tremelique eu comecei a dar um... eu já sei. Ah, irmão, isso aí um dia passa. Nós já ouvimos, né? Várias vezes, alguns dizendo, né, a história do senhorzinho que estava no culto lá, e o irmãozinho novo que se converteu e foi cheio do Espírito Santo. Aí o pastor pregava, o irmão falava assim: glória a Deus. Aí o pastor falava: amém, irmãos. Ele falava: amém, aleluia, glória a Deus, Deus seja louvado. E o velhinho do lado dele encostado só olhava assim. Aí o pastor falava mais, o irmãozinho: glória a Deus, aleluia, oh Espírito, é verdade, é sim. Aí o velhinho olhou para ele e falou assim: fica assim não, um dia isso passa. Aí ele olhou para o velhinho: olha, Senhor, se um dia isso passar, eu acho que eu vou no apelo de salvação e recebo Jesus novamente para me converter, porque eu não quero ter uma vida assim de gente que não conhece. Amém, irmãos? Amém. Então quando o pastor fala amém, amém. Se não, você fala para o velhinho que está do seu lado, fala assim: para, vai se converter em nome de Jesus. Amém. Com todo respeito, o velhinho que eu falo é o velhinho espiritual, né? Que acha que sabe tudo, que acha que conhece tudo e critica tudo. Então, quem estava cometendo esse pecado, essa blasfêmia, é quem conhece a Deus. O religioso é alguém que já tinha noção, alguém que já tinha estudado, que provavelmente estudou e ficou na letra. Não tem experiência com o Espírito nenhuma, porque o Espírito está longe dele. Gente que tem conhecimento religioso, gente que conhece as coisas de Deus e não é nascido de novo. Não é só porque você recebeu Jesus na sua vida que você nasceu de novo. Quem nasceu de novo tem um coração aberto para o Espírito. Quem nasceu de novo é guiado pelo Espírito de Deus. Quem nasceu de novo não vive na prática do pecado. Quem nasceu de novo, ele está liberto das coisas que ficam aprisionando. Então não é só botar a roupa, o manto, a touca, a careca do crente que quer dizer que nasceu de novo. Porque quem nasceu de novo, ele não despreza as coisas do Espírito, ele conhece o Espírito, porque ele foi gerado do Espírito. É fácil ser crente, é só você botar debaixo do sovaco velho peludo a sua briba, e aí você vem pro curto, de briba debaixo do braço, e você acha que isso é ser crente. E aqui você levanta a mão, levanta o pé e dança, sacode. E lá fora tem uma vida relaxada, de gente que não teme a Deus. Se alguém perguntar: você é crente? Você falar: sou, diz a sua igreja que eu nem quero ir lá. Dá vergonha. Falo para você: você exalta o nome de Cristo onde você trabalha?
Você lá é luz. As pessoas que estudam com você sabem que você é uma jovem de Deus, um jovem de Deus que faz a diferença. Ou você é igualzinho, tudo talequale, não a plantação de couve, tudo igualzinho, tudo igual, mundão. Nós somos chamados para fazer a diferença. Nós somos chamados para mostrar que ser crente é a melhor coisa que existe. Ser cristão é ser cheio de Deus. Ser cristão é vencer as lutas da vida. Ser cristão é experimentar liberdade, não andar aprisionado com coisas que nos fazem retroceder. Fala aleluia. Sabe por que esse pecado não tem perdão, irmãos? Que é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque é o seguinte: o Pai é o originador de todas as coisas. O Filho é o executor que nos levou para o Pai. Mas o Espírito Santo, ouça-me, é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ninguém vai experimentar um novo nascimento, ou andar em novidade de vida, ou estar liberto, se não tem uma experiência com o Espírito Santo para levá-lo a andar no arrependimento das obras mortas. Sabe o que me faz não errar? É meu coração para Deus. Eu vivo falando para os irmãos, eles querem um conjunto de regras. Pastor, o que eu tenho que fazer para mim não errar mais e não ver pornografia? Pode queimar a TV, pode detonar com a tua internet, pode incendiar o seu celular, mas se você passar no outdoor, você vai ver a mulher nua, você vai ficar lá babando. Está dentro do coração do homem. Nós precisamos mudar o nosso coração, seu Wesley da Silva. Zacarias. Nós precisamos mudar o que está dentro de nós. Precisamos mudar a nossa visão. Por isso que arranca o teu olho para que você não vá para o inferno. Arranca a tua mão para que não te leve para o inferno. Nós precisamos mudar. E para isso você precisa ter uma experiência com o Espírito Santo. As pessoas querem mudar na marra. Querem me amordaça, mulher. Vai, querida, me amarra aqui para mim não errar mais. Deixa eu te falar. Você quer um grande segredo para você vencer suas lutas? Quer um grande segredo para você ser alguém vitorioso contra o pecado? Ouça-me. Entra no teu quarto, ajoelha lá e começa a orar. Adore a Deus, seja cheio do Espírito Santo. Porque inferno nenhum aguenta quando você ora. Fala, Deus. É isso. Eu quero ter uma vida de vitória, mas não ter uma vida de joelho. Eu quero ser exaltado, mas não se humilha. Às vezes eu fico pesado, se alivia. Vai para o teu quarto, entra na presença do Senhor, seja cheio de Deus. Agora quando você fala mal do Espírito e diz que as obras do Espírito são obras do demônio, você acabou de desrespeitar o Espírito Santo. E aí, Carl Watson, no chance para você. O Espírito Santo não habitará em quem não o reconhece, porque Ele é gentil e nos respeita, apesar de não respeitarmos Ele. Atribuir as obras de Deus a obras de demônios é tirar a glória que pertence ao Pai, para atribuí-la aos demônios que celebram e desejam ter o que você hoje tem. Foi escolhido para ser imagem e semelhança de Deus. Não confunda esse pecado de blasfêmia com outros pecados. Eu vou te esclarecer porque a Bíblia chama de pecados para a morte agora. Eu vou explicar algo para você. É muito perigoso você confundir o pecado da blasfêmia que Jesus disse com o pecado de ultraje contra o Espírito Santo. Eu vou explicar isso para você. Abre em Hebreus 10, verso 29. Fala aleluia. Aleluia. Quem for achando, dá um glória a Deus aí no seu lugar. Quem for achando, solta um glória a Deus aí. Vamos lá. Isso. Hebreus 10, 29. Vamos ver quem vai ser o último a dar um glória a Deus. Vamos. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus aí. Glória a Deus aí. Oh, aleluia. Glória a Deus aí. Glória a Deus. Olha só. Hebreus 10, verso 29. Diz assim:
De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Aqui Paulo está falando para aqueles que deliberadamente escolhem pecar. Sabe aquela história de cai e levanta? Caí, mas levantei, cai, levantei, de novo caí, levanto, cai, levanto. Eu escolho, é desejo meu. Tem hora que eu estou bem, estou cheio, eu fico santo da Silva Sauro. Sou santão. Eu estou espiritual agora, porque agora fiquei 3 dias de jejum. Quando não, a igreja chamou para fazer jejum, fui para o impacto, eu estou voltando flutuante. Aí vem os dias que vão abatendo, coisas que vão ocorrendo, sua velha natureza, ela demanda um processo para ser transformada, e você dá uns erros, e vai se abatendo, e você escolhe cair. Aí você se levanta, você cansa, daqui a pouco você escolhe cair de novo. Essa inconstância de decisões, e são decisões que você tem no seu coração, de não vou errar, sabe o que é? Estou tão santo, deixa eu dar uma erradinha aqui, vai. Sabe, isso é ultraje, insulto contra o Espírito Santo, e nós estamos abrindo mão e tratando levianamente com a graça de Deus que foi derramada sobre nós. A graça de Deus que não tem preço, ela deve ser honrada. Fala, honrada. Se você usa a graça para apoiar os seus pensamentos, seus desejos, seus erros, seus conceitos, você está ultrajando contra o Espírito. Isso é ultraje. É quando você sabe o que deve fazer e não faz, e você fica pondo minhoca ou achando argumento, com perdão da palavra, se você acha que para você é para você mesmo isso. Se você ficar arranjando argumento para fazer coisa errada, dando justificativo para embasar suas decisões, o resultado disso que ele fala é que você vai ser considerado justo de receber mais severo castigo. Vai receber castigo. Quem que escreveu isso? Quem que escreveu isso? A carta aos Hebreus foi escrita por quem? Por Paulo. Paulo escreveu aos Gálatas sobre o quê? Sobre a graça. Alguém então que falou da graça, um livro inteiro, que é o livro de Gálatas, vem agora descer o reio e dizer o seguinte: você que fica tomando decisões de errar, você vai ser considerado justo de receber juízo, castigo severo sobre a sua vida. Mas olha, quem recebe o castigo, recebeu a punição, portanto, está livre. Esse pecado de cai, levanta, não é um pecado para morte eterna, para condenação, mas é um pecado para receber castigo. Tem alguém do seu lado aí? Pega bem nessa parte do braço aqui, ó. Pega aí o seu irmão, se for um irmão com irmão, não pega na irmã, se você não é casado com ela, que você pega mal, por favor. Se você é casado com ela, você pega na esposa, a amiga você está do lado do irmão, e aí você dá uma briscadinha, dá aquela de pegar na unha assim, ó. Vim, ó. Você pegou, devolve nele. Osmário, pegaram o Osmário, ele não ficou. Amém, deixa eu falar algo. Fala pro irmão que está do seu lado, fala assim, ó, você vai receber um castigo se você fica tomando decisão de ficar errando. Fala, toma vergonha na sua cara. Se posiciona. Amém. Se você recebe o castigo, recebeu a punição, está livre. Mas Paulo disse que recebe castigo quem faz isso, quem insulta o Espírito por ficar tolerando o pecado, tolerando coisas erradas. Olha, e se você está decidido a ficar repetindo o pecado, você se prepara para passar por vexame. Sabe que como Deus castiga? Para muitos Deus castiga dando uma enfermidade. Deus não põe enfermidade. Deus não manda doença. Deus é um Deus de vida.
Deus é pai, você põe doença nos teus filhos. Você está resfriado, você vai lá e fica espirrando na cara dele. Vem cá, filho, estou resfriado. Achei! Você faz isso? Não, o pai que é pai, ele se protege e fala: filho, não beija o pai não, o papai está resfriado, você vai ficar resfriado. Deus é assim, Deus sempre tem o melhor para nós. Então para uns, um acidente, é o castigo. Não, o castigo de Deus, sabe o que é? É uma vergonha que você vai passar. É o rapazinho lá com problema de... Teve uma vez lá em Goiânia, aconteceu isso. Tinha um rapaz, era um líder lá, que ele tinha problema de pornografia. Ele gostava de ir nas bancas de jornais e comprar uma revistinha de vez em quando, de ver alguma coisinha lá. E aí sempre ia lá Aí um dia teve um grande apelo lá. E ele era um líder, estava lá na frente, vamos orar. E no meio do apelo, chegou na hora, ele viu que estava o jornaleiro ali. Aí ele foi para o lado aqui, vou orar para cá. Aí escondido, o pastor Luiz olha lá de cima e falou assim: ó, você líder, vem cá líder, vai orar para aquele irmão lá, por favor. Imagina a situação. Nem olha na cara para pôr a mão na cabeça. Aí o pastor Luiz falou assim: agora ora para expulsar o demônio da pornografia. E aí o irmão vira para ele e falou assim: você é aquele da banca. Que vergonha, né? Isso não é um vexame? Isso é vexame. Deus vai permitir você passar um vexame, porque Deus te ama e Deus quer tratar com você. Fala aleluia. Deus quer tratar com o seu coração. Deus quer tratar com a tua vida. Eu não quero ver mais você mexendo no celular. Só a palavra, por favor. Deus quer tratar com a sua vida. Deus quer tratar com o seu coração. Por isso que às vezes isso é um vexame, porque Ele expõe a nossa fragilidade para a gente não errar mais. Tolerar pecado, tolerar coisa errada. Você fica mal quando chama a sua atenção? Para de errar. Você fica mal quando Deus permite alguma coisa, como essa oração. Meu Deus, que vergonha, agora como é que eu oro? Para de buscar coisa errada na vida. Você está me ouvindo? A nossa vida deve ser um padrão, irmãos. E se você gosta de se envolver com pecadinho, se você gosta de ficar entrando na internet um dia, seu líder de célula capaz que usa o seu computador, e a hora que ele clicar lá no Google, nossa irmão, que foto é essa aqui? No seu histórico, vai ficar com carão, vai ficar tão mal, que Deus vai tratar você. Está preparado? Ninguém responde, é interessante. Fala: que venha o teu reino, Jesus. Se é para mim crescer, me expõe mesmo. Se é para me tratar, me levanta mesmo. Pode descer o rei no meu lombo, eu aguento. Aleluia. E ainda bem que é Deus que faz. Mas Deus vai usar sempre uma pessoa, tenho certeza disso. Amém. Bom, aí eu quero que você abra também em 1 João 5, verso 16. Abra aí. A Bíblia aqui fala então de um pecado para a morte. Então teve a ultraje e agora o pecado para a morte. A blasfêmia contra o Espírito Santo é diferente disso. Olha só: se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte, há pecado para a morte, e por esse digo que não rogue. Não ore por pecados que é para a morte. Olha, irmãos, vou te falar algo. Existe pecado que é para a morte. A morte aqui não é a morte eterna, não é a morte espiritual, é a morte física. Existem pecados que vai gerar morte física. E João, o apóstolo amado, ensina nessa hora, fala assim: ó, por esse eu peço para que você não ore. Uau, hein? Já pensou uma situação dessa? Mas que exemplo que você pode dar, pastor? Eu falei: não vou dar não, eu vou ler a Bíblia. Você vai ver que existem algumas situações aqui que
O próprio Paulo mandou cozinhar o rim do cabra. 1 Coríntios 5, verso 1. Abra aí. 1 Coríntios 5, verso 1. Já estou terminando, amém, irmãos? Só para os visitantes, é quando alguém fala, vou terminar, amém, irmãos? Alguém fala assim, amém. Eu falo, o que, irmão? Aí ninguém fala assim, até os visitantes estão gostando. Tá quente? Tá frio e tá muito abaixado, inclusive, jogando um ar bem aqui nos irmãos, ó. Tem que pegar o controle aqui, ó. 24 graus aqui, os irmãos, só me ajuda aqui. Tá abaixado ali, ó. Tem que levantar a letra dele, senão... Amém. Olha só o que diz, 1 Coríntios 5, verso 1. Geralmente, Paulo dizendo, presta atenção. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. Imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Presta atenção aqui, irmãos. Veja, está falando então de imoralidade do rapaz que está saindo, catando, transando com a mulher do pai dele, que não deve ser a mãe, porque senão falaria a mãe. Então o cara era safado mesmo, na igreja de Coríntios. E aí fala assim, e contudo, andais vós ensoberbecidos e não chegaste a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje, insulto praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já, olha que Paulo diz, eu já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás, para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Sabe o que Paulo está falando aqui? Que essa pessoa deveria ser removida da igreja, e que Satanás destruísse o corpo deles. Olha, eu já entreguei em espírito, que essa pessoa seja destruída a sua carne, para que o seu espírito fosse salvo. Uau! Qual foi o pecado? Da imoralidade. Alguém que faz isso com a mulher do pai é alguém que não é leal, é alguém que não sabe o que é honra, é alguém que desrespeita, é alguém profano. Veja, nada é neutro. Não pensa que aquilo que você permite, que você assiste, que você tolera, que você deixa, que você compartilha, que você sorri, é neutro. Existe um peso. Nós somos chamados para fazer a diferença. Fala, fazer a diferença. Você não deve, olha, eu fui na Santa Efigênia arrumar uns negócios essa semana aqui, e lá um rapaz soltou uma piadinha comigo, que tinha que ficar esperando consertar um aparelho. E aí, puxa, eu estava lá, era 10 horas da manhã, e o aparelho ia ficar no final do dia, quinta-feira, multiplicação de célula. Eu falei, não, eu tenho que correr. Multiplicação da célula da Praia Grande. Falando nisso, os irmãos líderes que não tiraram foto, precisam tirar para a gente atualizar o site. Voltando. E aí, o rapaz falou assim, sem problema, é só você fazer o seguinte, ó, você deixa a câmera aí, e aí você vai dar uma voltinha ali na Rua das Primas. Mas você não pode terminar antes para mim essa câmera, não? Aí ele brincou de novo. Aí eu falei assim para ele, falei assim, rapaz, eu não compartilho dessas coisas, meu coração é de Deus, eu não... Falei, então vai na Rua dos Primos. Eu falei, piorou. O que você faria numa dessa? Não vou na casa da prima, não, vou na casa das tias. Vai brincar, vai sorrir. Quantas vezes sentado em reunião com o zineiro, que é cabra da moléstia, para negociar as coisas, e fala assim, você vai ficar aí à noite você quer lá, você vai? Não, volta aqui para a reunião. Então, falando de serviço, falando de trabalho, falando de engenharia aqui, sabe, nós precisamos ser posicionados. Você não deve nem sorrir para uma piadinha sarcástica e imoral
que denigre a imagem de Cristo na tua vida. Você está me ouvindo? Esse mundo está podre, irmão. Esse rapaz fala do que ele vive, do que ele está acostumado. Está na hora da igreja se levantar em posição, não para reiar, não para chegar assim, que é isso, rapaz, homem de Deus, se liga, ó, boca do inferno, vai cair tua língua agora. Irmãos, esse rapaz que estava na igreja de Corinto, era alguém da igreja, ele não era um mundano, ele não era teu chefe, que fala umas besteiras no teu ouvido, ele era alguém que dentro da igreja praticava imoralidade. Você está ouvindo? Dizendo que é parte de Cristo, expondo essa parte de Cristo à vergonha. Pois Paulo ora, vou pedir para Deus destruir o corpo desse rapaz, para que o espírito seja salvo. Bom, quer mais prova que ele era igreja? Só quem é igreja que é salvo. Só quem crê em Cristo Jesus é salvo. E esse rapaz cria, só que ele dava uns nó. Ele dava umas escorrega. E aí, Paulo ora para que Satanás arrebente com o cara. Então tem pecado que é para a morte, mas esse é para a salvação do Espírito. Fala aleluia. Aleluia. Você acha isso muito duro? Orar, vamos orar para Deus fumegar o cara. Fala, eu entrego a alma desse safado na mão agora do Exu Caveira, para triturar ele. Você já alguma vez orou assim? Não, deixa para o apóstolo Paulo, né? Mas deixa eu falar algo. E um recado a todo mundo aqui. Nós não toleramos pecados que são pecados imorais, que denigrem o corpo, e você, sabendo que é errado, ainda queira praticar. Nós vamos orar para Deus pôr a mão na situação. Está ouvindo? Sabe para quê? Para salvar o espírito. Falou, ufa, até que enfim uma salvação aqui, mas você se prepara, que não é fácil. Amém, irmãos? Eu sei que essas coisas são escandalosas, né? Mas vou te falar, eu estava outro dia, foi nos irmãos de Guarujá, estava numa célula, fazendo a célula na casa de uma irmã, que não está mais conosco, e aí ela veio me falar que, naqueles dias, foi cataram o pastor, grudado lá atrás, com a irmãzinha do louvor, e no meio da vigília, todo mundo na vigília, cadê o pastor? Cadê a irmã do louvor? Estão lá, orando em línguas estranhas. Ruim, né? Mas deixa eu falar um negócio para você. Tá cheio disso. De cabra imoral. De gente que não se posiciona. De gente que não tem temor da obra. É verdade que aquele que está de pé tem que cuidar para não se cair. Você dá risada, mas um dia pode ser você. Mas eu quero dizer algo para você. Com todo temor de Deus, consagre-se. Você quer se livrar dessas coisas para não cair? Tenha uma vida cheia de Deus. Seja alguém íntimo de Deus. Porque o Espírito de Deus vai guardar você, vai cuidar você. Com certeza. Eu fiquei abismado com aquilo. Abismado. Onde já se viu? Onde já se viu tamanho? Mas você fala assim, mas isso está cheio, irmãos. Sabe o que acontece? Geram pessoas machucadas. Geram ovelhas machucadas. Escândalo. O que a Bíblia diz com aqueles que fazem um pequenino tropeçar? Era melhor botar uma pedra de moinho. Moinho, irmão, não é pequenininho não. Moinho é umas rodas violentas para esmagar o caroço da azeitona lá e extrair óleo. Pegar uma pedra daquela, amarrar no pescoço e se atirar num precipício lá, nas profundezas do mar. Que é melhor que se fizesse isso do que fazer um dos pequeninos a tropeçarem. Num mau testemunho, quantos pequeninos a gente faz tropeçar? Ouça-me. Há um peso sobre nós de responsabilidade para representar o Evangelho. Você está me ouvindo? Sabe por que as pessoas não querem saber de Deus? Não querem saber de igreja? Porque a visão de igreja é de igreja corrupta. É de igreja que põe a mão no bolso do membro. É de igreja que toma, de igreja que engana, de igreja que trai, da igreja que escolhe, que planeja, que dá jeitinho.
nós queremos restaurar o padrão de ser igreja de verdade na cidade. Vou te falar, nós queremos mostrar através do nosso testemunho, do nosso caráter, que existe gente idônea, que é um privilégio servir a Cristo, que nós somos referência de gente séria, amém? Então não tem meia palavrinha, não tem mentirinha, não tem jeitinho, não tem nozinho, tem transparência, clareza, a verdade, doa quem doer. Está ouvindo? Aleluia. Capítulo 11, só vai um pouquinho para frente aí, eu já estou terminando. Diz assim, verso 27, capítulo 11, 27. Por isso, olha só, presta atenção agora que hoje é dia de ceia, vai dar para fazer a ceia, nós vamos fazer a ceia aqui, olha só, olha o que diz. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. A maioria das igrejas brincam com a ceia. Tem gente que nem é batizado e toma ceia. Eu quero avisar para você, se você não é batizado, você está comendo só um pão. Mas eu creio em Jesus, então se batiza. Porque se Jesus disse que era para se batizar, quem é você? São não sei o quê, para falar que está errada a Bíblia, para falar que o exemplo que Jesus deu foi errado. Deixa eu falar, Jesus, o Filho de Deus, se batizou, porque você, filho de Deus, não se batiza? Alô? E aí às vezes nós queremos lidar com o corpo de Cristo assim, eu não sei o que lá, eu vou fazer, eu tomo, E ele está dizendo, Paulo, ele está ministrando sobre a ceia aqui. Toda vez que você reunisse para comer, fazer menção em memória do sacrifício de Cristo na cruz, tomar a ceia, comer o pão, tomar o vinho, o sangue, a carne de Cristo, que é por vossos pecados, pela remissão dos vossos pecados. Aí ele entra e fala assim, agora você que come indignamente. Como é indignamente? Não fazendo parte do corpo. A maneira que você pode tomar indignamente a ceia é você não ser igreja. Porque a ceia é para o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é a igreja. Como é formado o corpo de Cristo? Por pessoas que creem no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Qual é a prova que eles creem? Quando eles se batizam. Porque aquele que crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê já está condenado. Porque ele não falou, quem não crê e não se batizar. Ele só falou, quem não crê está condenado. Porque quem não crê, não se batiza. Não precisa falar duas vezes. Qual é a prova que os nossos irmãos creem em Cristo Jesus? Se batizaram. Você tem que entender isso. Às vezes nós falamos pouco nas pregações sobre batismo. E é importante falar que a prova que você pertence a Deus é se batizar. Mas pastor, eu só tomei um banho na piscina, isso quer dizer... Não, realmente, para você que só tomou um banho, não quer dizer nada. Mas aquele que imitou o sacrifício de Cristo, imitou a justiça de Deus, que Cristo disse, convém cumprir toda a justiça de Deus. João, ao interpelar ele, falando o seguinte, eu que preciso ser batizado por você. É importante o batismo, então, sim ou não? É importante o batismo. O batismo, ele coloca uma marca espiritual na sua vida. Você está diante de testemunhas. Se você crê em Jesus, faça o que Jesus disse para fazer. Siga o exemplo de Jesus. Fala aleluia. Aleluia. Então veja, ceia é um dia de peso, de consciência e de encargo. Como eu estou representando Cristo Jesus, nós vamos tomar ceia aqui. Qual a minha aliança com o corpo? O que eu falo do corpo de Cristo? Porque vem aqui, quando você fala da igreja, você está falando do corpo dele. A igreja reflete a glória de Cristo. Como Cristo reflete a glória do Pai. Nós, quando falamos mal da igreja, primeiro você está falando mal de você. Se é que você é igreja. Você está falando mal de você.
está falando mal de si mesmo. E outra, está falando mal da noiva. Pensa, o que acontece quando alguém fala mal da tua mulher? Hã? Você fica bravo? Eu fico. Se vir falar mal da minha esposa para mim, é claro que eu te ouço com amor. Mas eu fico bravo, não gosto não. Quem fala mal da minha mulher? O que é isso? Não, já se viu que falta de respeito é essa? Falar mal da mulher dos outros. Pois bem, muita gente está falando mal da noiva de Cristo. E quer que Cristo fique caladinho. Você arranjou uma encrenca. Está me ouvindo, irmãos? Então, existe uma unção também sobre a ceia. E você precisa entender que não deve participar da ceia indignamente. Então, seja parte do corpo para se experimentar dessa vida. Ai, pastor, eu acho tão bonito o momento da comunhão. É claro que é. É o momento que nós celebramos a aliança, a unidade. Mas para isso, você tem que ter bem com o seu irmão. Ou como é que você vai falar que ama a Deus se não ama o teu irmão? Você precisa avaliar o seu coração e tomar a sua ceia livre de condenação. Como você faz isso? Peça perdão se você tem uma pendência com alguém. Está me ouvindo, irmãos? Então veja. E por fim, um último pecado de morte aqui, Atos 5, verso 1. Vou ler para você aqui. Entretanto, abre aí, Atos 5, verso 1. Teve alguém que manipulou algo e aí houve uma morte. Essa morte não foi para condenação para o inferno. Não estava condenando. Mas essa morte gerou, além de peso, deixou um exemplo para nós. Olha só, a história de Ananias e Safira. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas em acordo com a sua mulher, eles combinaram, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Qual foi o problema ali de Ananias e Safira? Irmãos, ninguém tinha pedido para vender e dar lhufas para a igreja. As pessoas faziam de coração. É aquele, né, que olha o irmão fazendo, eu também vou fazer. Olha o irmão ofertar, eu também vou ofertar. Teve a irmãzinha lá em Goiânia lá, que deu testemunho, né, que ofertou lá o carro. Ficou um mês para ofertar o carro. Aí ofertou um carrinho lá. Ofertou o carro, aí o pastor lá que foi receber lá, a irmã falou: pastor, irmã, você tem certeza disso? Irmão, seu marido sabe. Falou: meu marido sabe, eu não aguento mais. Toda vez que eu olho para cá, Deus fala no meu coração: dá teu carro, dá teu carro. Eu tenho que me livrar, Deus está me incomodando, não aguento mais Deus com isso. Então toma meu carro logo. Eu fiquei um mês para poder dar esse carro. Ok, transferiu, venderam. Aí ela deu testemunho que passado alguns dias, um irmão dela que veio dos Estados Unidos passear, ela estava sem carro, porque ela deu o carro dela. Mas como é que você vem? Você não tem carro? Eu senti no coração, dei meu carro. É mesmo? Então vamos dar uma volta. Levou ela numa concessionária e falou assim: entra e escolhe qual você quer. E ela escolheu. E aí ele falou: não, mas pega com ar-condicionado, porque essa terra é quente demais. Ela: sim, sim. Põe um sonzinho também. Sim, sim, sim. A bênção é completa. Fala: a bênção é completa. Mas a irmãzinha, sabe aquelas irmãzinhas interesseiros, irmãozinho interesseiro? Nossa, e se eu dar meu carro então? Aí veio lá com aquele Fiat 147. Você conhece esse carro? Ó, a nova geração nem sabe que carro que é esse. Só nós, né? Esse aqui E aí, ela deu e ficou esperando. E daqui a pouco ela foi reclamar: pastor, eu dei e não deu nada, Deus não me devolveu em nada. Aí, mas falou assim: mas
Mas eu não tenho nada a ver com isso. Aí foi você que... Não, mas por que Deus deu para a irmãzinha e não deu para mim? Eu falei, eu não sei, eu só sei que você não foi digna de receber dele. Mas eu sei que se você tem um coração puro para Deus, livre de pecado, Deus vai colocar. Qual o interesse está no seu coração? Quando você traz sua oferta aqui, qual é o seu desejo? Ah, está aqui minha oferta, eu vou prosperar. Se você não traz assim a sua oferta, está aqui a sua oferta, a igreja vai prosperar. Você está com o coração errado. Porque a oferta, quando começou a existir a oferta, era para edificação do reino. Moisés tinha que mandar parar. Para, já tem suficiente, para de dar. Fala, vai chegar um dia isso aqui, em nome de Jesus. Mas a oferta transmite o coração. Sua oferta é carregada de desejo, inveja, ciúmes, quero, interesse. Ou sua oferta vem carregada do seguinte: glória a Deus, obrigado Jesus, essa igreja vai avançar. Daqui a pouco são mais trabalhadores aí, seminaristas fazendo seminário, obreiros funcionando com a gente, igrejas sendo abertas. Nós vamos para o prédio, vamos pagar 20 mil de aluguel. Eu falei, em nome de Jesus. Vamos pagar, ainda vai sobrar dinheiro para ter prédio lá no morro. Taylor está começando uma célula no morro. Em nome de Jesus vai arrebentar o morro. O morro vai pegar fogo. Fala aleluia. Amém, seu Taylor. Aleluia. Vai pegar fogo. Porque há gente com coração disponível para ofertar para Deus. E aí Safira e Ananias tramam mentir, esconder do Espírito. E aí vem o pecado no coração deles. E Deus, então, através do Espírito Santo, mata Ananias. E na sequência, depois vai a mulher de tabela. Deixa eu falar algo para você. Deus não se agrada de voto de tolo. Se você falou que quer fazer, faça. Se você disse que quer cooperar, coopere. Porque votar e não cumprir é morte. Não falar a verdade é morte. Não se posicionar é morte. E Deus trata conosco. Mas veja, Ananias e Safira não foram para o inferno. Eles só morreram. Eu creio que no céu nós vamos encontrar com eles. Você que é Ananias? Que papelão esse Ananias. Mas tá bom, né? Estamos aqui. Aleluia. Aí ele pode virar para você e falar assim, mas você também fez uns papelão, hein? Fala, nós não. Fique de pé no seu lugar, amém. Ajudem esses irmãos que estão aí agora quase entrevados, com as costas travadas. Pode vir pro teclado aqui, segurar um pouquinho aqui. Mas irmãos, veja. Qual que é o propósito dessa palavra, pastor? É falar que nós estamos lascados? De jeito nenhum, irmão. É de falar para você o seguinte: não, que você está livre disso. Olha, eu acho que de tudo que a gente deu de exemplo aqui, olha, eu não conheço aqui que alguém tenha praticado tais coisas, ou está indo nessa praça. Se está, receba isso como um alerta de Deus na sua vida. Se há algo aí que você está mal, receba como um alívio. Fala assim, olha, eu tô livre. Chega. Eu vou parar com isso. Não quero me expor. Se você acha que você vai ficar escondido, aprontando as suas coisas, olha, dó de você. Eu já falei quantas vezes que não adianta esconder as coisas. O caminho é, rasga o teu coração. Sabe, na vida a gente faz coisa errada mesmo. Quantas vezes já fiz. Ainda às vezes faço. Mas eu vou, falo com minha esposa, falo com meu pastor. Meu pastor, ele não está lá só para ficar valorizando meus relatórios. Falar, isso, Jean Felício, hein? Conferência foi bênção lá em Santos. Não. Está lá para mim rasgar para ele e falar assim, pastor, eu não estou dando conta disso. Está difícil isso, eu não estou vencendo isso. Quantas vezes eu pedi ajuda para ele, falei assim, pastor, eu não estou conseguindo, o que eu faço? Me ajuda. Jean Felício faz isso, faz assim, faz assado, não anda dessa maneira, não fala assim, guarda o seu coração, creia, acredite, há uma promessa, há uma palavra, Deus não falha, Deus vai fazer. Eu quero falar isso para você, não deixe peso de condenação vir sobre você. Se você é daqueles que criticam o mover do Espírito Santo, tome cuidado. Se você é daqueles que está com o coração fechado, está criticando, pondo coisas erradas, distorcendo aquilo que Deus tem feito,
Sabe, esses jovens aqui, eles são cheios do Espírito de Deus. Às vezes te incomoda ver uma jovem de véu na cabeça? Te incomoda? Você acha que é o quê? Quer aparecer? É a Beata Salustiana. É gente que teme a Deus. É gente que tem coragem de passar um ridículo. Está parecendo muçulmana. Eu estou fazendo isso não é para enaltecer nomes de homens não, mas de gente que tem um coração para o Senhor. Esses jovens tudo careca, estão juntos, tem um propósito, unidade. A gente brinca, mas pode ser que no seu coração você fale assim, isso é demais, isso é ridículo, isso é, sabe, isso é, como fala, exagero. É exagero. Gente apaixonada, gente apaixonada sempre chama atenção, não é, Aisley? Sempre. Quando a gente é apaixonado por Jesus, a gente chama atenção, a gente pula, a gente dança diferente, a gente não sabe o que faz. Aí tem gente criticando. Se você é daqueles que critica o pastor porque dançou você. Que critica, nossa, mas o som, nossa, mas a fumaça, nossa, mas por que fumaça? Para que luz? Para que isso? Para que aquilo? Tá bom, mas para de criticar, irmão. Deus tem acendido paixão no nosso coração. Deus tem acendido no nosso coração desejo por ver a noiva livre de toda religiosidade. Não foram os novos que criticaram o mover de Deus. Quem criticou o mover de Deus naquela época eram os religiosos, e até hoje não mudou. São aqueles engessados religiosos que olham só com base na lei, para pôr peso. Nós fizemos a Minha Casa Minha Célula, o projeto MCMC. Teve célula aí que deu 6 jovens. Célula lá do Dani. Foi isso, 6 visitantes. Foram 6 visitantes lá. O Dani e a Karina fizeram. Imagina, líder por um dia, o cara nem era batizado, estava liderando uma célula. Onde já se viu? Sabe o que falaram da videira? Da videira não, das igrejas em célula, quando começou a igreja em célula? Isso é coisa do diabo. Onde já se viu igreja nas casas? Onde já se viu o cara se converte em 1 ano, o cara está lá liderando um grupo, ele nem é preparado, isso é errado, isso é coisa do diabo. Falavam que no impacto fazia regressão, que as pessoas entravam lá e faziam regressão, e fazia lavagem cerebral na cabeça dessas pessoas. E é verdade, Jesus lavou meu cérebro, lavou minha mente, lavou meu coração, lavou meu físico. Jesus me lavou por todo, por completo. Você crê nisso? Amém. Não critique o mover do Espírito Santo, porque isso aí pode ser uma blasfêmia, e você pode se lascar. Ele diz que não vai ser perdoado nesse tempo e nem no vindouro. Vem cá, qual que é o tempo vindouro? O dia do juízo. É no reino dele. Fala que não será perdoado nem lá, porque o que você erra aqui, lá no dia do juízo você vai prestar conta. E o Senhor vai te dar uma retribuição por isso, te absorvendo, com certeza. O seu galardão ou sua punição vai ser definida. Punição não para sofrimento, mas punição em posição no reino. Porque Ele vai chamar para você reinar com Ele, amém? Mas aquele que fala atribuindo as obras de Deus ao diabo, esse vai encontrar reprovação. Você crê nisso? É a palavra de Deus, amém? Feche seus olhos então e avalie seu coração agora. Sabe qual é o apelo? É de você dar uma resposta para Deus hoje. Como você tem lidado com a sua vida espiritual? Como você tem lidado com a igreja, com a noiva? O que você tem dito da noiva de Deus? Como você tem falado das coisas que o Senhor tem feito ao nosso meio? Você tem atribuído a Deus ou tem atribuído ao diabo o mover que o Senhor tem liberado sobre nós? Ou se confirme no seu coração. Então, Pai, em nome de Jesus, visita o coração dos meus irmãos nessa hora. Fala ao coração deles. Às vezes somos maus.